Muito bem. Fábio pergunta aqui, né? Sobre glorificar a Deus no que fazemos. Seria ver a glória para agirmos de forma a honrá-lo, ou na própria ação de glorificá-lo encontraremos essa alegria? A pergunta aqui deve ser sobre aonde que a alegria se localiza, né? Deve ser isso. Como não confundir em acabarmos de encontrar alegria no que fazemos, ao invés de encontrar na glória de Deus? São duas ótimas perguntas, né? Como sempre. Bom, a primeira parte dela aqui, sobre glorificar a Deus no que fazemos, seria ver a glória de Deus para agirmos de forma a honrá-lo, ou na própria ação de glorificá-lo encontraremos essa alegria? Então, a pergunta é, onde a alegria é localizada? A alegria, né, que eu chamei aqui algumas vezes de felicidade, tá? Eu chamei aqui de felicidade em alguns momentos. É a experiência da felicidade, a experiência do gozo, a experiência da exultação, a experiência da alegria, do prazer. Eu falei que a felicidade é determinada, pelo menos a experiência da felicidade, tá? Experiência, provar ali um momento de felicidade. Ela é determinada pela apropriação daquilo que a alma valoriza. Ou seja, quando você valoriza algo, ou seja, você vê valor em algo, certo? E você vê alguém valorizando aquilo, você prova alegria. Deu para entender? Então, por exemplo, seu filho, né? Quem tem filho, você valoriza seu filho. O pai e a mãe valorizam seus filhos. O que os pais sentem quando veem outras pessoas valorizando seus filhos? Os pais sentem alegria, felicidade. Certo? Assim como sentem tristeza, revolta quando seus filhos são desonrados, desprezados e tal, maltratados. Então, veja, a alegria depende sempre da valorização. A alegria ou felicidade, prazer e tal. Dito isso, aí a gente volta aqui à sua pergunta. Glorificar a Deus, sobre glorificar a Deus no que fazemos, seria ver a glória para agirmos de forma a honrá-lo, ou na própria ação de glorificá-lo encontraremos essa alegria? Se nós já valorizamos a Deus, nós já encontramos alguma felicidade, alguma alegria em Deus, na glória de Deus, no valor de Deus. Por isso, toda chance que a gente tiver de atribuir glória ao nome de Deus, ou vermos alguém fazendo isso, ou ajudarmos alguém a fazer isso, vai nos fazer provar exultação, alegria, felicidade. Deu para entender? Então, a felicidade, ela vem como o resultado de ver aquilo que você valoriza sendo valorizado. Ou vem de poder valorizar, atribuir valor àquilo que você valoriza. Vou dar um outro exemplo, tá? O carro, falando dos homens, o homem compra um carro. Ele compra um carro assim, meia boca. Porque não tem dinheiro para comprar um carro zero. Ele compra um carro meia boca. Não é o meu caso, né? Eu não tenho essa coisa com carro, não. Mas a maioria dos homens tem, né? Enfim. E aí o que eles fazem? A boa parte dos homens fazem. Eles incrementam o carro. Eles colocam um farol diferente,
coloca sei lá, um teto, modifica o carro, né? Dá um upgrade no carro. O que eles sentem? Eles sentem alegria. Por que eles sentem alegria? Porque eles estão valorizando o que eles já valorizam, o que já é valor para eles. Então é a mesma coisa aqui na questão da glória de Deus, entende? Você experimenta cada vez mais alegria à medida que você glorifica aquele que você já valoriza. Agora, é claro, para isso ele já tem que ser o seu objeto de valor. Se ele não é o seu objeto de valor, e é muito triste eu ter que dizer isso, né? Para muitos crentes, Deus não é o supremo objeto de valor. Não é. Não é. Quem é? Ele mesmo. Enfim, o filho. Mas não é Deus. Não é Deus. Não é Deus, ele não é. As pessoas não são ministradas, ensinadas, para que elas tenham essa consciência de que Deus deve ser. Não são. Não são. Não são. Não tenho nenhuma alegria em falar isso, mas não são. Mas devem ser. Os que ministram têm esse ofício, esse chamado para fazer isso. Os que ministram a palavra, sobretudo, têm esse chamado para fazer isso, para ajudar as pessoas a verem Deus como o objeto de supremo valor de suas vidas, para que elas sejam felizes em Deus, na glória de Deus. Entendeu? Mas não é isso não acontece naturalmente, isso não é natural. O natural da carne humana, né, do ser humano, da carne, do pecado, a carne caída, é o oposto, é dar a glória a tudo menos a Deus. Então, se não existe ainda esse nascer de novo, essa regeneração, que faz com que Cristo, né, Deus em Cristo, se torne alguém mais importante do que você mesmo, aquele que a alma conhece como sendo mais precioso do que tudo, então, enquanto isso não acontece, pelo Espírito, ela não vai fazer. Ela pode até dizer, isso aqui é para a glória de Deus, isso aqui é para a glória de Deus, mas no fim das contas não é. De coração, na verdade, não é, tá? Então, a outra pergunta aqui, ligada a ela, como não confundir em acabarmos encontrando alegria no que fazemos, ao invés de encontrá-lo na glória de Deus? Então, não é muito fácil você distinguir, tá? Não é muito fácil você distinguir. Mas o que acontece? Não significa que se alegrar em alguma coisa, que não seja diretamente Deus, seja pecado. Você pode se alegrar no seu filho, na sua esposa, na sua profissão, num diploma, numa conquista. Isso em si não é pecado. O que você que é crente, deve fazer? Você deve pegar esse perfume de alegria e procurar ofertá-la a Deus. Ou seja, perceber como isso honra a Deus. Entende? E fazer isso de forma pública, se for possível. Mas antes de pública, interior e interna. Tá? Eu vou citar um exemplo, mas vai ser só um também, eu acho, que não tem nada a ver, mas tem sim. Por exemplo, eu gosto de carne no churrasco. Eu gosto de carne no churrasco. Eu gosto de carne no churrasco. Eu gosto do sabor das comidas, né? Ao comer, eu tenho mais interesse em ter prazer no sabor do que encher a barriga. E eu falo isso porque nem todo mundo é assim, né? Muitas pessoas, assim, elas querem comer para matar a fome e não para aproveitar o momento da alimentação. Eu
propositalmente, busco prazer na comida. E não é questão de ser sofisticada, nada disso não. Prazer, né? Feijão, o arroz que a minha esposa faz. Eu sempre procuro comer ele, tem a carne lá, tem não sei o que e tal. Procuro comer ele primeiro, né, para sentir o sabor do feijão, para sentir o sabor do arroz. Mas eu gosto muito do churrasco, de carne, entendeu? E assim, quando eu como esse prato, por exemplo, eu sinto prazer. Ou seja, eu sinto um momento de felicidade. Aí o que eu faço? Dentro da minha cabeça, no meu pensamento, eu me alegro em Deus. E às vezes até falo assim, poxa, Deus, muito obrigado. Porque eu não preciso do sabor. Eu só preciso da comida. Eu não preciso do sabor. Ninguém precisa do sabor para se alimentar, né? Para se nutrir. Tanto que quando alguém é internado no hospital, a alimentação, a nutrição é na veia. Ela, né? Nem passa, né? Dependendo do caso, né? Então, assim, o sabor é um bônus, né? O sabor que Deus deu a gente, a capacidade de ter sabor, é um bônus, né? É uma graça a mais, além da necessidade. E que função tem? Nos dá prazer. A mesma coisa é o sexo, né? O orgasmo, né? Não é muito óbvio que o sexo não tem como único objetivo, nunca teve como único propósito a procriação. Nunca teve, né? Mas também o prazer. Então Deus dá ao ser humano a capacidade de sentir prazer nas coisas. Então, como que eu faço? Eu pego, eu tenho consciência disso, do prazer que eu estou tendo, por exemplo, ao comer, e eu honro a Deus com aquilo, eu me alegro em Deus com aquilo, né? Com aquela felicidade compartilhada, doada por Ele, entende? Então é assim que eu faço, né? Eu não sei se outras pessoas, o John Piper, tem os outros caminhos, né? Melhores que os meus, mas eu faço desse jeito, eu procuro convergir todas as coisas, fazer com que todas as coisas venham convergir para terminar em Deus, eu pensando em Deus, eu agradecendo a Deus, eu glorificando a Deus, eu lembrando do como Deus pode ser bom, porque se na coisa criada há tanto deleite, há tanto prazer, imagine o Criador, imagine quando a gente estiver diante do Criador, entendeu? Então, é mais ou menos assim que eu faço, eu espero que lhe ajude aí.